Mateus 4, capítulo 4, do verso 18 ao verso de número 22. E nós iremos ler outros textos que mostram o que Deus quer na vida dos cristãos, daqueles que são chamados. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 4, 18 ao 22. Caminhando Jesus ao mar da Galileia, viu dois irmãos, chamados Pedro e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Quando nós, irmãos, lemos esse texto aqui da palavra de Deus, nós pensamos, vem à nossa mente que, como está registrado aqui no texto, que Jesus ele estava ali numa caminhada no mar da Galileia e de uma forma meio que inesperada ele tem um encontro com Pedro e com André. Ambos eram irmãos e ambos eram pescadores. E quando nós lemos apenas esse texto, nós pensamos que Jesus ali, de uma forma enigmática e magnética, olha para eles dois e chama, e os dois vêm, sem nenhum tipo de preparação. É essa a impressão que esse texto nos comunica. No entanto, irmãos, quando nós lemos o Evangelho de João, do capítulo 1, do começo ao fim, nós temos os detalhes, ou nós temos os bastidores dessa passagem. Ou nós temos os bastidores do que está acontecendo ali, do meio do ministério de João Batista para o fim, aonde Jesus já tinha iniciado o seu ministério. Então, quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo de número 1, versículo de número 35 a 40, vai nos dizer que André e outro discípulo provavelmente já eram discípulos de João Batista. Isso significa dizer que André e esse outro discípulo já tinham um conhecimento prévio de Jesus Cristo. Essa é a primeira informação que o Evangelho de João conta no que eu diria que é os bastidores desse texto. Primeira informação. Segundo, quando o profeta apontou para Jesus, no versículo de número 36, no capítulo de número 1, dizendo: Eis o Cordeiro, André seguiu Jesus e ficou com ele na morada que Jesus tinha. Você pode verificar isso em 1 João, do versículo de número 35 ao versículo de número 40. E aqui é interessante que Jesus ele já dá, como na nossa linguagem hoje, um apelido a Pedro, porque Pedro era conhecido como Simão. Mas esse texto de João vai revelar que Jesus chamou ele de Pedro. Simão Pedro. Foi assim que ele ficou conhecido. Depois, a terceira coisa que nós podemos ver é que André, nesse texto, no versículo de número 41 e 42, vai apresentar a Pedro a pessoa de Jesus. Então aqui nós já temos os bastidores desse texto. Meus irmãos, o capítulo 1 de João até o capítulo 3
alguns discípulos de João Batista e outros discípulos que viriam ser discípulos de Jesus mais tarde, já andavam com Jesus, mas não de forma definitiva. Eles andavam prestando atenção no que Jesus fazia, mas até aquele momento eles ainda não tinham um chamado fixado pelo próprio Cristo. Nesse sentido cronológico, o Evangelho de João narra de forma mais clara como foi o início do ministério de Jesus com os demais discípulos. Tendo isso em mente, irmãos, esse contexto, eu queria que nós pensássemos uma coisa. Será que nós fomos chamados por Deus? Porque quando essa pergunta vem à nossa memória, aos nossos ouvidos, à nossa mente, as pessoas hoje pensam que Deus chama as pessoas para serem grandes pregadores, para serem grandes missionários, para serem grandes evangelistas. Digo isso que está no imaginário do evangelicalismo brasileiro, ou seja, que Deus chama pessoas para serem como se fosse um astro, como se fosse uma estrela, como se fosse alguém assim, bem conhecido, assim como é com o famoso. Mas quando nós vamos para a Bíblia, será que a Bíblia se refere a isso quando Deus chama um homem, uma mulher ou um grupo de pessoas? Eu diria, irmãos, que de forma enfática não é assim. E a partir desse texto que nós vamos ler, e a partir de outros textos que iremos ler, nós vamos ver o que Deus requer daquelas pessoas que Ele chama. E como é que as coisas funcionam diante de Deus. Então, a primeira coisa, irmãos, que emana desse texto, que fica claro nesse texto, no versículo de número 19, que diz assim: e disse-lhes Jesus, vinde após mim. Vinde após mim. A primeira coisa, irmãos, que nós devemos entender quando Deus chama um homem é que o chamado de Deus é completamente e somente pela graça. A palavra graça, ela tem sido descaracterizada no nosso meio. Graça significa um favor imerecido, ou seja, não há nada que podemos fazer, por exemplo, para sermos salvos, porque a salvação é pela graça. Da mesma forma, não há nada que possamos fazer para que sejamos vocacionados ao ministério. Isso é pela graça, é o chamado soberano de Deus. Então aqui, irmãos, o texto revela que André e que Pedro estavam ali, lançando as redes no mar, e eles eram pescadores. Veja, André e Pedro, eles não estavam ali numa escola rabínica, aprendendo a lei, aprendendo a Torá, aprendendo os mandamentos de Deus para serem pregadores. Eles não estavam num monte, ou numa sinagoga, ou até mesmo no templo, orando, jejuando, pedindo a Deus que chamasse eles para uma grande obra. André e Pedro eram simples pescadores ali, desprovidos de recursos humanos, por assim dizer, para serem chamados ao ministério. Eles não eram carismáticos, eles não eram poderosos politicamente, eles não eram conhecidos. O fato se dá quando olhamos para tudo isso, que fica evidente que o chamado de Jesus Cristo na vida desses homens e na vida dos que eles chamam para o ministério é somente pela graça. Porque eles, irmãos, não tinham nada, não eram ninguém, eram desprovidos de absolutamente tudo, e eles não faziam a menor ideia do que Deus tinha
eu vos farei pescadores de homens, eles não tinham a menor ideia do que eram ser apóstolos e do que Deus tinha preparado para eles. Por isso que eu digo, e por isso que as Escrituras deixam claro, que o chamado para o ministério é simplesmente pela graça de Deus, irmãos. Digo que o chamado de Deus é pela graça, porque no meio do evangelicalismo brasileiro, irmãos, de reformados a pentecostais, muitos se vangloriam das coisas que fazem. Muitos se vangloriam da sua intelectualidade. Muitos se vangloriam do seu gabarito, do seu pedigree, do quanto estudaram. Já por outro lado, outros se vangloriam dizendo: eu oro muito, eu vou ao monte, eu jejuo muito, eu sou muito santo. Por isso Deus me chamou. E se esquece que a palavra de Deus diz em Tiago capítulo 1, versículo 17, que toda dádiva e todo dom perfeito desce do Pai das luzes, aonde não há sombra de variação. Então nós entendemos, irmãos, que o chamado de Deus em nossas vidas para o ministério é completamente pela graça de Deus. É um favor imerecido. Por isso, irmãos, nós concluímos que toda honra, que toda glória, que todo louvor, que toda adoração e que todo mérito seja atribuído somente a Deus. Se uma pessoa nasce inteligente, grande, forte, um orador nato, tudo isso vem de Deus. Toda dádiva e todo dom perfeito descem do Pai das luzes. Tudo é pela graça de Deus. Tudo é pela graça. O que foi que esses homens aqui nesse texto, ou em toda a Escritura, fizeram para serem chamados? Nada. Pelo contrário, eles passaram 3 anos com Jesus, por volta de 3 anos, e muitas das vezes eles pecaram, foram incrédulos e fizeram coisas que desagradaram ao próprio Cristo. Mas tudo isso deixa claro que o chamado de Deus é pela graça. Então, irmãos, hoje, de forma sobrenatural e soberana, se Deus estiver no coração de alguém aqui atuando para que qualquer um de nós sejamos diácono, presbítero, pastor, evangelista, que nós possamos, se nós temos a convicção no nosso coração de fazer tais coisas, que nós venhamos a saber que é Deus quem está nos chamando. E nós devemos entender que nós não podemos fazer nada para que sejamos vocacionados. É simplesmente Deus que chama, Deus que capacita e que Deus providencia de forma soberana todas as coisas que Ele faz na vida daqueles que Ele chama. Assim como Jesus capacitou esses pescadores, assim como Jesus capacitou esses homens, é o próprio Jesus quem nos chama e quem nos capacita e quem cuida de nós e quem faz com que nós venhamos a desenvolver aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Por isso, quando olhamos para nós mesmos e vemos incapacidades e limitações, nós devemos, diante desse texto, nos encorajarmos, porque Deus é poderoso e é nele que nós temos todos os recursos que precisamos para servi-lo da maneira que lhe agrada, assim como foi com os discípulos que mais tarde vieram a ser apóstolos. Tudo vem de Deus. Segundo, irmãos, e esse
é um dos pontos principais daqueles que eu queria que nós meditássemos. O chamado de Deus, irmãos, envolve renúncia. Olha o que diz o versículo de número 20. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. O verso 20, irmãos, diz que Pedro e André deixaram as redes e seguiram Jesus. Eles trabalhavam com pesca. Eles eram pescadores profissionais. Nós podemos ver isso em Marcos, capítulo 1, versículo 20, onde vai dizer, que faz referência a esse mesmo texto, que eles deixando as redes, mas não abandonaram seu pai. Deixaram seu pai com pessoas contratadas para prosseguirem o negócio. Porque na Galileia, a pescaria ou a pesca era uma coisa que dava muito dinheiro. E pelo que diz o texto e o enredo das narrativas, eles eram pescadores profissionais. Mas eles deixam as redes e ali seguem Jesus. De prontidão. Na mesma hora que Jesus faz esse chamado a eles, eles vão. Isso implica dizer, irmãos, que na vida de André aqui, de Pedro, de Tiago e de João, foi uma renúncia grande, foi uma renúncia considerável. Meus irmãos, quando nós olhamos para o contexto da Galileia, nós podemos ver que esses homens não deixaram as redes porque não era uma coisa lucrativa, porque não dava dinheiro, porque não dava estabilidade. Pelo contrário, a pesca naquela região dava muito dinheiro, muito mais do que outras profissões que rendiam bem. Isso torna, irmãos, o sacrifício desses homens maior ainda. Quando, irmãos, nós pensamos nesse texto, diante desse contexto, as mesmas coisas que acontecem conosco aconteceram com eles também. Com toda certeza eles pensaram: como nós vamos nos sustentar? Como nós vamos sustentar as nossas famílias? De que é que nós vamos viver? Isso é uma coisa que passa na cabeça de qualquer ser humano normal. Mas o fato é que eles abandonaram as redes e seguiram Jesus. E isso mostra que o chamado de Deus na vida do homem, apesar de ser pela graça, exige renúncia. Exige renúncia. E isso poderia até mesmo ser interpretado pela comunidade judaica, assim pela comunidade grega. Naquele lugar os gregos ali eram muito influentes, que aqueles homens que estavam seguindo Jesus dessa forma poderiam até estar desonrando os seus pais com essa decisão de deixarem as redes e seguirem Jesus no ministério itinerante, onde ele ia de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de lugar em lugar, pregando o Evangelho. Então, irmãos, nós aprendemos outra lição nesse texto. Não é possível servir a Cristo sem que aconteça uma renúncia em nossas vidas. Não é possível servir a Cristo sem que aconteça uma renúncia em nossas vidas. É claro, é evidente que na nossa cultura e na nossa época, os líderes e as lideranças no geral, e boa parte das denominações, têm pavor de falar sobre renúncia. Porque sabem que quando falamos de renúncia, as pessoas que estão servindo vão imaginar. Porque a verdade é que nós não queremos renunciar a nada. As pessoas que estão pensando em entrarem no ministério ou em fazer alguma coisa, automaticamente, quando ouvem a palavra renúncia e sacrifício,
logo elas começam a imaginar mais ainda se de fato elas vão servirem a Cristo naquilo que Deus propôs na vida delas. Porque quando se fala de renúncia, irmãos, isso abala as estruturas do ser humano. Agora, irmãos, eu quero dividir isso em duas coisas para que fique claro. A primeira coisa, irmãos, que envolve renúncia é a própria salvação. A salvação e a natureza da salvação, o caráter da salvação envolve renúncia. Porque a salvação, irmãos, é pela fé. Quando cremos em Cristo, quando nos arrependemos dos nossos pecados, quando nascemos de novo, nós somos salvos por Ele. Mas o fato é que a salvação ela não fica somente aqui. A salvação ela vai para além, para uma vida de santificação, para uma vida de entrega a Deus, para uma vida de boas obras, para uma vida que faz a vontade de Deus. Logo, a salvação, ela não é pelas obras, e ela não é porque renunciamos às coisas. Mas o fato é que a verdadeira salvação, a verdadeira fé, o verdadeiro arrependimento, o novo nascimento faz com que nós venhamos a renunciar às coisas que claramente desagradam a Deus. Essa é a primeira coisa. Nós podemos ver isso claramente em Lucas 14, verso de número 26 e 27, aonde Jesus se coloca acima de todas as coisas e exige amor a Ele acima de todas as coisas. Jesus disse que aquele que amar mais o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos, a sua mulher, os seus filhos, inclusive a sua própria vida, mais do que a Ele, não era digno dele. Eu não conheço uma renúncia maior do que essa. Pode ler Lucas capítulo 14, versos 25, 26 e 27. O fato é que essa é a primeira renúncia, irmãos. É um compromisso total e completo com o nosso Salvador. Devido às pessoas não entenderem isso, irmãos, devido às pessoas não entenderem que a salvação, ela gera, a renúncia é filha da salvação, não o contrário. A renúncia é filha da salvação. A salvação, ela gera a renúncia, ela dá à luz a renúncia. Como as pessoas não entendem isso, invariavelmente nós vamos ver o que nós estamos vendo. As pessoas, irmãos, tratam a igreja como se fosse uma coisa qualquer. As pessoas tratam a igreja e dar dízimo como se fosse prestar um favor. As pessoas, às vezes, veem a igreja como se fosse por uma obrigação para cumprir uma tabela, como se fosse uma coisa qualquer. Como se Cristo não tivesse falado nada disso, como se isso fosse assim mesmo, e eu faço do meu jeito, como eu quero. A verdade, irmãos, é que se nós somos verdadeiramente filhos de Deus, e se verdadeiramente nós somos salvos, jamais nós iremos tratar a noiva de Cristo de qualquer forma. Mas devido às pessoas não entenderem a natureza da salvação, a igreja é tratada como uma coisa qualquer. Essa é a realidade. Mas não foi assim com a igreja primitiva. Ainda dentro desse texto, irmãos, nós podemos ver o segundo tipo de sacrifício. É o sacrifício, irmãos, que envolve dons espirituais ou funções ministeriais. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Se nós queremos ser um professor, por exemplo, de escola bíblica, ou um professor de teologia, nós temos que estudar. E estudar implica uma renúncia. Você vai ter que deixar de fazer algumas coisas que você gosta, e eu também, para que possamos nos capacitarmos e servirmos.
Se nós queremos ser um diácono que quer servir a igreja e que quer servir as pessoas que precisam, isso invariavelmente envolve renúncia. Se nós queremos ser um pastor, se nós queremos ser um evangelista, nós teremos que estudar e nos capacitarmos à medida que Deus nos vai chamando, e isso implica dizer renúncia. O fato é que para nós nos desempenharmos funções ministeriais, nós temos que renunciar muitas coisas e talvez às vezes até tudo. É o que aconteceu com os apóstolos. Eles deixaram as redes e seguiram Jesus. Isso significa dizer que todo mundo tem que fazer o que os apóstolos fizeram? De forma nenhuma. Mas o fato é que se uma pessoa ela é chamada ao ministério, seja ao diaconato, seja ao presbitério, seja ao pastorado, seja cantando, seja pregando, seja qual função for, isso significa dizer que essa pessoa que é chamada, ela tem que fazer renúncias. De outra forma, ela vai servir de qualquer jeito. E aqui ainda, irmãos, dentro desse contexto, desse verso, nós aprendemos, irmãos, que a fé e a confiança em Deus nunca pode estar do lado de fora. Pois Jesus chamou esses discípulos que eram pescadores, incapazes, e que provavelmente, a princípio, eles não entenderam. Mas com o passar dos dias, dos meses, dos anos, foi ficando claro o que Deus queria para a vida deles. Então, se Deus chamar qualquer um de nós aqui, seja lá para o que for, que só Deus sabe, à primeira vista pode não ficar claro para nós, assim como não ficou para os discípulos, assim como não ficou para Abraão e muitos outros da Bíblia, mas que com o passar do tempo ficará claro. Porque assim foi com os discípulos. Então, se Deus nos chama e nós temos medo de ir porque vemos um caminho nebuloso, não tema, confie em Deus e em Cristo Jesus, porque Ele vai abrindo os caminhos, porque foi assim que aconteceu com os apóstolos de Jesus Cristo. A fé não pode estar divorciada, irmãos, do chamado de Deus.